Olá, eu sou a Rosemary do canal Rosemary Orquídeas e eu estou aqui ajudando a recuperar essa Wanda aqui, que já faziam 8 anos que ela não era replantada. Vamos trocar substrato, colocar substrato novo, colocar vaso novo e adubo novo, tudo de novo para essa planta, porque ela já floresceu 29 vezes. Nós contamos aqui faz pouco tempo quantos cachos essa Wanda já deu, e ela já deu 29 cachos. Então, ela é uma Wanda muito florífera e vale a pena preservá-la para que ela continue assim. A parte de baixo aqui do rizoma dela, eu cortei, descartei, porque ele já estava bem velho, sem folhas. Eu retirei as folhas velhas para deixar ela bem, assim, bem light mesmo, bem fresquinha. Aí essas raízes aqui que ainda estão firmes, boas, bem durinhas, olha, não estão quebradas, estão feinhas, mas elas não sustentaram essa planta aqui. Então eu preservei essas raízes aqui. E aqui já está vindo raiz nova, olha aqui, com essa coifa totalmente visível aqui, olha, verdinha, indicando que a planta ainda está saudável, tem muita vida pela frente. Então vamos fazer o replante dela na casa nova. O primeiro passo é a gente escolher um tamanho ideal para essa Wanda, já que a gente vai plantar em vaso. A Wanda, na natureza, ela gosta de viver sobre as árvores, grudada nos galhos das árvores, nos troncos das árvores. E ela emitem raízes que ficam bem compridas, assim, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de comprimento. É o charme da Wanda. Eu amo ver as Wandas assim, com as raízes todas expostas. Mas para a gente manter na nossa coleção, às vezes se torna um pouco mais prático plantá-la dentro de um vaso, porque aí você deixa ela na bancada do seu orquidário e depois, quando ela estiver florida, é fácil para você levar para dentro de casa. Lá no meu orquidário eu tenho várias Wandas plantadas em vasos assim. Quando elas estão floridas, eu levo para dentro de casa por um período, para a gente poder apreciar as flores. Depois a gente retorna elas para o orquidário. Então esse tamanho de vaso aqui vai ser o suficiente. Ela não vai ficar assim muito bonita, porque o certo seria a gente plantar nessa posição assim, porque a Wanda vai crescer para cima. Mas como ela estava pendurada num cachepô em uma árvore, ela foi crescendo assim toda tortinha. Aqui a gente está fazendo um trabalho de recuperação dessa Wanda. Com o tempo, olha, eu vou plantar ela nessa posição aqui assim mais ou menos. Então, com o tempo, a tendência é ela ir procurando a luminosidade solar e lentamente ela vai reverter essa posição dela aqui. Ela vai encurvando e vai subindo, procurando a luz. No começo não vai ficar assim tão bonita não, mas ela vai melhorando. E as próximas florações, vocês vão ver que vai ficar espetacular. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Vamos colocar um pouco de brita no fundo do vaso para que a Wanda tenha uma boa drenagem. Ela não pode acumular muita água aqui no substrato, porque a raiz da Wanda é uma raiz de calibre grosso e ela é esponjosa, então ela absorve bastante umidade. Então ela tem que manter assim uma umidade constante, mas não muito encharcada dentro do vaso. Então vamos colocar uma camada de drenagem aqui no final do vaso, no fundo do vaso, que é para que essa Wanda fique sempre com uma umidade equilibrada para o bom desenvolvimento dela. Colocada uma camada de brita no fundo do vaso, essa daqui já é o suficiente. A gente posiciona a planta. Se você por acaso for replantar uma Wanda que tiver com raízes bem compridas, você pode levemente enrolar as raízes aqui. O ideal é a gente borrifar um pouquinho de água nas raízes, para ela ficar um pouquinho mais maleável e ser mais fácil para a gente acomodar essas raízes dentro do vaso sem quebrar, sem danificar a raiz. E esse produto aqui, que eu passei aqui, não é apenas uma água. Ele é um produto específico que eu utilizo no meu cultivo. Em outro vídeo eu vou falar sobre ele. Além de hidratar, ele já está nutrindo a planta e protegendo a planta de possíveis agentes que possam trazer problemas para a nossa planta.
Então aqui a gente vai colocar um pouco de substrato. Esse substrato aqui, ele é bem drenante. Olha, a gente quando for irrigar essa lavanda, a água vai escorrer facilmente. Não vai deixá-la encharcada. Então para lavanda, você não precisa encher o vaso de substrato até aqui na borda. Não tem necessidade. Porque não tem necessidade de o vaso ficar muito pesado, sendo que ela está com poucas raízes. Eu vou colocar só uma camada de substrato aqui, só o suficiente para apoiar essa planta aqui. Depois eu vou apoiá-la bem aqui na borda do vaso, para ela ter uma sustentação melhor. Não ter perigo de um vendaval derrubar essa planta, jogar ela para o chão. Eu vou precisar de um pouco mais de substrato aqui, eu já vou pegando. Porque aqui a gente tem que ser multifuncional. Mulher é assim, mulher é igual povo. Mulher tem que ter 10 mãos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô ali segurando a Wanda, tô aqui pegando substrato, já vou umedecer esse substrato. Só o suficiente para fazer o replante da Wanda. Então vamos borrifar aqui para umedecer levemente o substrato. Em um outro vídeo eu já expliquei como que eu fiz o corte dessa planta, como que eu cauterizei o final do toma dela ali. Que na verdade não é nenhum toma, ele é o eixo principal da Wanda. Já está cauterizado, não tem perigo de contaminação. Então eu posso colocar um substrato úmido para essa planta. Eu nunca faço um corte de uma orquídea, seja simplesmente para tirar uma muda ou simplesmente para dividir a planta em várias partes. Eu nunca faço o replante dela depois que eu faço o corte. Eu sempre aguardo a cicatrização do corte, para que não haja perigo de contaminação. Então aqui já tem um pouquinho de umidade, não precisa ser muito encharcado, que é só para dar a sustentação aqui dessa Wanda dentro do vaso. Com o passar dos dias, essas raízes aqui que já estão emitindo essa pontinha esverdeada aqui, que a gente chama de coifa, cheia de hormônios de crescimento. Em poucos dias ela já vai estar bem mais crescida e vai procurando como se estabelecer dentro desse vaso, como deixar a planta mais equilibrada aqui, mais protegida de ventos, quedas e tudo mais. Então ela vai grudando nas bordas do vaso e vai dando proteção para a planta. Vou tirar um pouquinho desse resíduo da minha mão, para eu poder fazer um equilíbrio melhor dessa Wanda aqui. Agora eu preciso do fitilho. Eu uso um fitilho de plástico, pode ser... Você pode usar um fio de algodão cru também. De preferência aqueles que não tem muita tinta. Quanto mais natural possível para cuidar da sua planta, melhor. Então pode ser um fio de algodão cru, porque com o tempo o algodão ele tende a se decompor, como tudo na natureza, né? Esse aqui, ele é de plástico, ele é usado na horta, ele é usado na horticultura, a gente amarra as plantas assim. Com o tempo, ele também vai se degradando, porque ele é um elemento biodegradável. Então, não vai prejudicar a sua orquídea. Aí eu deixei ela firme aqui, olha. Aí eu corto essa parte aqui do fio. Você pode usar outros tipos de fitilhos também para fazer esse amarreio aqui. A gente pode tirar também um pedaço do fio encapado, sempre encapado. Não pode ser um fio de aço, por exemplo, tem que ser sempre encapadinho de plástico. Aí você pode usar no lugar do fitilho ali que eu usei para amarrar a sua Wanda também, fica bonitinho. Então, o plantio dessa Wanda está pronto. Eu vou pulverizar levemente com este produto aqui. Que em outra ocasião eu vou explicar para vocês o que que é, para que que é,
como que se faz, porque que eu utilizo no meu orquidário, ele é ótimo e assim tá. Então essa banda está plantada, protegida, agora é só aguardar o desenvolvimento dela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com a sua amiga que ama orquídeas e se inscreva aqui no nosso canal Rosemary Orquídeas. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!